toda sexta-feira é dia de tema de meio ambiente. Na semana passada, comentamos o edital lançado pela Prefeitura de São Paulo de concessão de parques à iniciativa privada por um prazo de 35 anos. Concessões têm por objetivo desoneração de 40% do orçamento total destinado à manutenção dos parques. Isso é importante para o orçamento da cidade? Sim, pode ser uma saída. Mas e para a prestação de serviço, para o atendimento, né, do usuário? A gente sabe que isso é importantíssimo numa cidade como São Paulo, área verde. Esse assunto repercutiu muito entre os nossos ouvintes. Nós recebemos e-mails, recebemos mensagens via WhatsApp. Então a gente vai retomar o assunto para tentar esclarecer ainda dúvidas que os nossos ouvintes têm. E vamos conversar com o professor Pedro Luiz Costas, professor associado livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAM, do Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Repercutiu muito o assunto. As pessoas têm muito interesse num parque que é o principal parque da... É o principal, o Ibirapuera é o principal parque, mas esse edital também ele chama muito atenção porque ele se aplica a diversos outros parques que estão aí na cidade. É um primeiro conjunto, é um primeiro lote de parques. Ele deve servir também como base para futuras concessões, não só na cidade de São Paulo, mas também isso tem sido olhado como um exemplo por outros municípios que têm a intenção de seguir o mesmo caminho, né? Esse protagonismo de São Paulo se estabelece. Então nós devemos ter muito cuidado, não só com a gestão dos nossos parques, mas também com o exemplo que nós estamos dando para outras cidades. Não tenha dúvida. Agora, quais foram as preocupações? Vamos tentar responder aqui as dúvidas, as preocupações manifestadas pelos nossos ouvintes. Então, todas as pessoas que enviaram seus comentários, invariavelmente manifestaram sua preocupação com o destino do SECO, o Centro de Convivência e Cooperativa, que tem como propósito acolher e constituir um local de encontro de diferentes pessoas, muitas das quais com deficiências mentais ou físicas, a partir de atividades como dança, artes plásticas, poesia, yoga, meditação, alongamento, dentre outras, né? O SECO, como ele mesmo se define, busca imprimir um novo sentido social e existencial para o cidadão paulistano. Então, é um serviço extremamente importante, oferecido pelo Parque do Ibirapuera, né? No Parque do Ibirapuera, um serviço gratuito, e não está claro o que poderá acontecer com esse centro dentro do projeto de concessão. O mesmo ocorre com a Escola Municipal de Jardinagem, né? Qual o seu destino dentro desse processo de concessão? Isso não está especificado no edital. Isso reforça uma opinião manifestada na semana passada e compartilhada por diversos ouvintes, de que os termos do edital de concessão são muito vagos, deixando várias questões sem resposta. Há no edital a seguinte menção, né? Os seguintes equipamentos não são geridos pelo município e, portanto, não deverão ser objeto dos estudos, né? Museu Afro-Brasil, MAN e Bienal. A Umapaz, ainda que gerida pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, também não deverá ser objeto de estudos, em uma referência aos estudos encaminhados juntamente com as propostas das organizações interessadas em assumir a gestão dos parques. Mas não há indicação do que será feito com o espaço ocupado por esses serviços. Quer dizer, o serviço em si não vai ser... Eles não vão mexer, por exemplo, no Museu Afro-Brasil. Mas aquele espaço, como é que vai ser feita a gestão dele, o entorno dele, como é que vai ser feita essa gestão? Isso não está especificado. Não está especificado na licitação. Uma coisa muito importante é a definição de critérios para a avaliação desses estudos. Porque, por exemplo, uma organização ela pode propor o pagamento de um preço maior para a prefeitura, né, um valor maior para a prefeitura, mas ela apresentar certa deficiência na oferta de serviços ou na gestão, né, não só das áreas verdes, mas dos equipamentos disponíveis. Enquanto uma outra organização pode ganhar nesse aspecto de prestação de serviço, de manejo, mas oferecer um preço menor. Como é que você faz esse desempate? Como é que vai ser feita a avaliação desses estudos? Fica uma coisa muito aberta, né? Se de repente uma organização ela diz que vai ter um investimento maior, por exemplo, no manejo sustentável das áreas verdes, né, com projetos sociais interessantes, mas talvez o valor oferecido para a prefeitura não seja o mais adequado, pode ser que ela perca em detrimento aí de um outro projeto que apresente um valor maior, mas talvez peque em alguns aspectos da gestão.
E os ouvintes demonstraram grande preocupação com a desativação do seco, né, conforme comentado, e também com o destino da Escola Municipal de Jardinagem. E certamente há outros equipamentos que também merecem igual atenção, como a gente comentou, uma vez que o edital não é claro sobre isso. A gente está falando mais sobre Ibirapuera, pois os comentários recebidos concentraram-se nele. E é o parque mais conhecido da cidade. Mas esse é um problema que ocorre em outros parques que estão passando pelo processo de concessão. E como a gente comentou, né, outros municípios estão acompanhando essa iniciativa para talvez adotar processo similar de concessão. Então, além de cuidar do nosso patrimônio, nós temos o ônus do exemplo devido ao protagonismo que a cidade exerce. E essa é uma discussão que deve ser ampliada, porque essa semana o Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovou a concessão do Parque Estadual da Cantareira à iniciativa privada. Nesses moldes? Não, foi aprovada a possibilidade de concessão. Então, certamente o governo do estado ele vai iniciar um processo de concessão, né, lançar um edital, mas mostra que há uma tendência que pode ser adotada não só no âmbito dos municípios, mas também dos governos estaduais. E isso tem que ser encarado com muito carinho, com muito cuidado, porque os parques eles são um patrimônio nosso, é um patrimônio público. Como é que vai ser feita essa gestão desse patrimônio? Quais os benefícios, não só para a administração pública, mas para a população em si, que frequenta os parques, quais os benefícios que essa população vai ter com essa concessão, como é que vai ser feita a gestão de todos os equipamentos, como é que vai ser feita a oferta de serviços, como vai ser feito o manejo das áreas verdes, porque os parques eles constituem opções de lazer, opções culturais, reservas, né, de mata, reservas de espécies, né? Então é muito importante que isso seja bem especificado, porque os prazos de concessão, ao menos aqui no edital da cidade de São Paulo, são por 35 anos. Quer dizer, um erro cometido, ele pode se propagar aí uma má gestão pode se propagar por muito tempo. E corrigir isso depois que o edital foi feito, que uma empresa ganhou, que começou a administrar, pode ser realmente complicado. Então é muito importante uma atenção especial a respeito dessas concessões, para evitar que qualquer tipo de erro fique sem solução imediata, que ele venha se propagar. E um edital excessivamente aberto, isso não é uma opinião só minha. Eu conversei com pesquisadores que trabalham na área, os ouvintes se manifestaram dessa maneira. Isso tem realmente preocupado. Um risco muito grande, muito grande. Normalmente, a prefeitura, o órgão, ou o estado, o município, ou o estado, conversa diretamente com as empresas, cria um modelo de licitação e aí lança e conversa com essas empresas. Não tem audiência pública para ver o que a população pensa? Em que momento a população diz o que pensa? Teve uma consulta pública, mas a verdade é que, como nós passamos por um contexto político-econômico bastante conturbado, né, nem sempre essas questões acabam ocupando devido espaço. Entendo. Na mesma época, nós tivemos, em relação às questões ambientais, uma pressão muito grande em relação ao projeto de lei que libera os agrotóxicos, né, que esse projeto de lei está temporariamente parado na comissão que analisa o projeto, por algumas mudanças que foram introduzidas. Então, essa pauta da concessão dos parques, ela entrou num momento em que a concorrência, em termos de exposição na mídia, era relativamente grande. Então, ela não ocupou o espaço que ela mereceria ocupar, razão pela qual nós estamos tratando disso pela segunda vez. A resposta para os nossos ouvintes não há especificação sobre estes serviços que hoje estão lá no parque. Mas fica o alerta, porque a concessão ela está correndo, né? A decisão deve sair agora em julho. Uhum. Seria importante que antes que a decisão saísse, que a escolha da empresa saísse, que alguma orientação fosse passada por parte da prefeitura. Muito bem, está aí, de alguma maneira respondida, né? Na medida do que é possível, né? Porque a gente não tem todos os detalhes disso. Respondido pelo professor Pedro Luiz Costas, que conversa com a gente sempre aqui às sextas-feiras sobre temas relacionados ao meio ambiente. Ele é livre-docente, professor livre-docente da ECA, também leciona no PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio.
está sempre aqui com a gente. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. E até a próxima semana. Até a próxima semana.